todos, um abraço, que Jesus esteja connosco. Nós hoje vamos falar um pouco sobre a evolução do ser humano, mas não só, a evolução religiosa que nos acompanhou até nós chegarmos cá. Por isso é que o título é Da Lei ao Sentimento. E tem um pequeno texto no Evangelho que no fundo nos relata não só a nossa evolução como ser humano. E nos diz o Evangelho: em sua origem o homem só tem instintos. No início da humanidade, nós trazíamos da animalidade os instintos aflorados. O maior instinto que nós trazíamos era o de conservação. As dificuldades que o nosso planeta ainda nos dava faziam com que nós reagíssemos e fôssemos aumentando as nossas capacidades, a nossa inteligência e desenvolvendo o próprio ser. Depois ele diz-nos: quando mais avançado, corrompido, só tem sensações. Pois é, as paixões no homem fizeram despertar as sensações. E então isso foi um ciclo de várias existências. Nós estamos aqui a falar, eu estou a falar há poucos minutos, mas isso foram milhares de anos para nós chegarmos até esse conhecimento, ao despertamento das sensações do ser humano. Depois diz: quando o instruído depurado só tem sentimentos. Pois é, o homem cresce e das sensações nascem os sentimentos. Instintivamente, nós perdemos-nos no mundo sensorial. Aliás, estamos ainda no século XXI, no caminho da espiritualidade maior, e ainda continuamos a fazer a festa que vamos fazer na terça-feira, a festejar o Deus Mamão. Mas nós estamos, neste momento, estamos na passagem para o Espírito, no conhecimento e na evolução do Espírito. Então é bom que todos aqueles que já de alguma forma tenham essa espiritualidade em si ou o conhecimento dela, possam despertar e fazer algo com ela. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Aí é que o Espírito caminha para o anjo, libertando-se de toda e qualquer espécie sensorial que o nosso corpo nos dá, encontra o Espírito. Este é o progresso da humanidade. O progresso religioso chega-nos com o povo hebreu. Como vocês sabem, o povo hebreu foi o primeiro povo a acreditar num só Deus. Então foi nesse povo que Deus trabalhou. Moisés é como se fosse o redator, o juiz, o que veio nos trazer as leis. Reparem que àquela altura os nossos instintos ainda eram muito aflorados. Nós ainda éramos muito animalizados. Então precisávamos de ter uma conduta para podermos crescer como cristãos. Para cristãos. Naquela altura o cristão ainda não existia. Mas para crescermos para o cristão. E Moisés trouxe-nos uns pontos essenciais para que nós pudéssemos evoluir moralmente. Amar a Deus, não fazer ídolos, não tomar o nome de Deus em vão, descansar no sétimo dia, honrar pai e mãe, não matar, não cometer adultério, não furtar, não dar falso testemunho e não cobiçar as coisas alheias. Todos esses é uma conduta que, se todos nós o cumpríssemos, só por si só já nos melhoraríamos imenso. Mas reparem, chega Jesus. Àquela altura a humanidade já tinha um avanço intelectual. Não tinha muito, mas tinha. E então havia necessidade de continuar a indicar o caminho. Não só para aquela altura, como para ficar marcado no nosso planeta, para que nós hoje pudéssemos continuar a desenvolver os conhecimentos espirituais. Jesus trouxe o sentimento. Trouxe um Deus maior, misericordioso, que nos ama e que nos auxilia sempre. E trouxe o amor ao próximo. Vejam, ele transformou aquela conduta do juiz, Moisés, em 2 mandamentos preciosos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. E este é o maior e o primeiro mandamento. Aqui temos o segundo, semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos a esses 2 mandamentos. Se vocês repararem, não estão ali só 2 mandamentos. Estão 3. Ama a Deus, ama-te a ti e ama ao próximo. O amor tem que nascer dentro de nós para nós podermos amar.
O sentimento desse amor tem que nascer em nós. No percurso da humanidade, nós fomos crescendo. As paixões trouxeram-nos as sensações e trouxeram-nos a família. Na família, nós aprendemos a abdicar. Pelos nossos filhos, pela nossa esposa, pelo nosso marido. E aprendemos a amar. Uma vez evoluindo, nós transportamos esse amor familiar para um amor pleno. Um amor para com todos. E todo aquele que carrega Deus dentro de si, não inveja, não tem ciúme, não guarda mágoa, não tem sentimento de posse, não tem falta de amor, porque tem Deus consigo. Então nós, para chegarmos à perfeição, temos que construir esse ser espiritual que está em cada um de nós. O meu hoje é Jaime. Num pequeno livro de Meimei, de Pontos e Contos de Chico Xavier, traz-nos lá um texto onde a passagem em si recalca, ou como virtualiza os sentimentos que Jesus colocava em todas essas leis que Moisés trouxe. E então apareceram 4 seres lá em casa de Pedro. E esses seres todos bem vestidos, com aquelas túnicas todas branquinhas, e diz assim no texto: vinham de longe, explicaram atenciosos, judeus prestigiosos de Fenícia, moravam em Z, não fala aldeia. Já haviam bebido a cultura egípcia e grega, tanto quanto a filosofia dos persas e babilônios. O anúncio de boa nova chegara-lhe aos ouvidos. Desejavam-se servir nas fileiras do novo reino, combatendo a licenciosidade dos costumes, na avareza dos ricos e na revolta dos pobres. Aceitavam Deus único e pretendia consagrar-se à vida. Pois é, só que Jesus olhou para eles e viu o quê? O conhecimento do mundo. Mas faltava-lhes algo. O que é que vocês acham que lhes faltava? A leitura do Evangelho fala-nos na caridade. Era isso que lhes faltava. Amor. Eles vinham todos embebecidos com as suas intelectualidades e suas inteligências, mas não queriam trabalhar para o próximo. Como muitos de nós queremos trabalhar para nós mesmos. Nós somos filhos de Deus, criados por eles, e o nosso caminho é chegar a Deus. E só começaremos essa subida da montanha quando nos colocarmos a servir a Deus. Reparem que no relato do filho pródigo, como é que ele regressa à casa? Depois de ter teimado com a sua ideologia de vida. Destruiu tudo que tinha e que o seu pai lhe deu. Regressou a casa, não com o interesse mais dele próprio, mas sim com o interesse de servir o pai. Porque ele virou-se para o pai e lhe disse: Pai, aceita-me como teu servidor. Não sou mais teu filho, mas coloca-me ao teu serviço. Isso são os conceitos que todos nós devemos colocar na nossa mente. Estamos cá não para Deus nos servir, nem para ninguém nos servir, mas para que sejamos mão de obra para a evolução de todos nós. Então eles dizem: está escrito, amarás o Senhor nosso Deus e nosso Pai de todo o coração, e não farás dele imagens abomináveis. E Deus diz assim: eu, porém, acrescento: fugi igualmente à idolatria de vossos próprios desejos, aniquilai o exclusivismo e não vos entronizeis na mentira, porque estareis lesando a sublime divindade. Ele chama-nos a atenção para a vaidade. Um sentimento que ainda magoa muita gente na humanidade. Sabem qual é? Posse. É meu. És minha. És meu. Um sentimento que a maioria da humanidade ainda cresce e que nos traz tantos tormentos, guerras, conflitos. E então Jesus chamava-nos já a atenção para isso.
Depois traz-nos, recomenda Moisés, não tomarás o nome de Todo-Poderoso em vão. Esclareça-os contudo, que ninguém deve menoscabar o nome do próximo, na maledicência, na calúnia, no verbo inútil ou desleal. Ele amplia a mensagem de Moisés. Não lhe retira o seu suco, mas dá mais suco a essa mensagem. E ele retira, não falarás mal de Deus, nem utilizarás o nome de Deus em vão, mas também não farás isso com o teu próximo. E se eu vos disser que quando a gente, de alguma forma, fala de algo menos bom, de outrem, nós estamos a deteriorar o nosso corpo físico. Provavelmente, e quem faz disso hábito, mais tarde ou mais cedo, ganha problemas na garganta. Porque as energias que passam com o mal das palavras provocam a doença a nós próprios. Determina o decálogo, santificarás o dia de sábado. Isso é que era ótimo. Ao sábado não fazemos nada. Exorto-os, entretanto, a não converter semelhante artigo em escora da sociedade sistemática, respeitando a pauta necessária da natureza. Não a transformeis em ossanas à preguiça dissolvente. Àquela altura, quando Moisés colocou esta lei de descansar ao 7º dia, havia necessidade disso, porque o povo àquela altura trabalhava todos os dias. Então havia necessidade de alertar o povo que era via de nós temos que tirar um tempo para o nosso ser espiritual, para a ligação com Deus. Hoje, o trabalho já é mais reduzido. Nós temos uma carga horária de trabalho. Temos tempo, ou deveríamos ter tempo, de tirarmos um pouco de cada dia para libertar o ser espiritual que cada um de nós carrega, à procura de Deus. Esse é aquilo que nós deveríamos fazer. E não estar à espera de um dia para o fazer. Ou tirar esse dia para descansar. Há imensos tipos de trabalho. Eu, quando estou a ler um livro, a estudar, para poder compreender e depois explicar, o que é que vocês acham que eu estou a fazer? Eu estou a trabalhar. Mas estou a trabalhar e ao mesmo tempo a ter lazer. Porque dá-me prazer eu ler e adquirir conhecimento. Então é uma forma como nós analisamos as coisas. A forma como nós visualizamos aquilo que estamos a fazer. Eu tenho imenso trabalho. As donas de lar, hoje em dia os homens também já dividem os trabalhos. Quem é que divide o trabalho com a mulher? Os homens hoje já dividem um pouco os trabalhos das mulheres, então já não é tão sobrecarregado para a mulher. Nós viemos de tempos em que a mulher em casa é que fazia tudo. O homem tinha uma postura máscula e machista, em que, aliás, passámos por alturas em que, infelizmente, a mulher nem tinha direito a falar em frente a outras pessoas. Mas isso já passou. E nós todos já fomos homens e mulheres várias vezes. Então, o que eu queria falar é que a necessidade que nós temos de usarmos todos os pontos de trabalho, mas que tenhamos amor nesse trabalho. Então o trabalho não se torna tão cansativo. Eu estou a trabalhar, mas estou com uma postura assim, não queria fazer nada. O trabalho vai custar imenso. Eu estou a trabalhar e estou a trabalhar com alegria. Estou a colocar amor no meu trabalho. Sabem o que é que vai suceder? O dia vai se passar assim. Eu parece que nem dei pelo dia a passar. E isso tem tudo a ver com o nosso campo mental. É claro que nós, quando estivermos mais evoluídos, já não necessitaremos de tanta força máscula para trabalhar. Trabalharemos só com a mente. E aí vamos trabalhar ainda muito mais. Porque os irmãos espirituais nos dizem que nós só ainda estamos a iniciar a trabalhar.
É só o início, ainda estamos a aprender como trabalhar. Por isso, não coloquemos a carga depreciativa nessa forma de vermos o trabalho. Deus, como Jesus nos diz, trabalha todos os dias e ainda trabalha até hoje. Manda o texto antigo: venera teu pai e tua mãe, nos laços consanguíneos. Todavia, é imperioso reconhecer a necessidade de respeito a todos os homens dignos, onde estiverem, olvidando-se no bem geral as fronteiras de raça, família, cor e religião, compreendendo-se que acima dos limites impostos pelo sangue na terra prevalecem os imperativos sagrados da família universal. Nós devemos, sim, amar os nossos pais, os nossos filhos, as nossas famílias, mas também devemos alargar esse amor para todas as pessoas. E não é por elas serem de raça diferente, de sexo diferente, de país diferente, que nós as temos que trabalhar, falar com elas de forma diferenciada. O amor é universal. E o amor que Jesus trouxe à Terra é um amor geral, para chegarmos a todos da mesma forma. Vivemos num mundo onde a expiação é necessária. As dificuldades são necessárias para nós evoluirmos. Essas dificuldades, muitas das vezes, vêm pela vivência com pessoas difíceis. Mas lembremos-nos que se eu hoje estou a sofrer de vivência difícil de alguém, podem ter a certeza que eu no passado também fui alguém difícil para alguém. Todas as nossas ações geram reação. Não só no próximo, como na devolução daquilo que nós vivemos. Reza a lei do passado: não matarás. Eu, porém, vos digo que não se deve matar em circunstância alguma e que se faz indispensável a vigilância sobre os nossos impulsos de oprimir os seres inferiores da natureza, porque um dia responderemos à justiça do Criador Supremo pelas vidas que consumimos. Alerta-nos para essa forma de viver que nós ainda fazemos. O ser humano ainda é o único ser que habita na Terra que mata pelo prazer. Somos parecidos com o T-Rex, lá nos dinossauros. O T-Rex corria atrás de um animal com outro na boca. E nós somos parecidos. Matamos por desporto. Corremos atrás de animais inofensivos com armas preparadas para os matar. Um dia, nós deixaremos de ser assim, quando todos nós encontrarmos em nós a força maior. Pede o Venerável Testamento: não cometerás adultério. Asseguro-vos, no entanto, que o adultério não atinge somente o corpo das nossas irmãs em humanidade, mas também a carne e a alma de todos os homens que se esqueceram de caminhar retamente. Jesus falava diferenciadamente da mulher e do homem, porque àquela altura era tudo permitido ao homem. Aliás, se vocês lerem o Velho Testamento incita a que os homens tenham várias mulheres. Mas aquilo tem uma lógica, aquela forma de pensar tem uma lógica. A humanidade era pouca. Eram poucos seres humanos na Terra. Havia necessidade de preencher a humanidade do nosso planeta. As guerras eram constantes. Os homens morriam nessas guerras e as mulheres ficavam sozinhas. As mulheres tinham necessidade de arranjar um homem para se sentirem protegidas. Então, essa é uma conjugação de fatores que faziam com que o homem pudesse ter várias mulheres. Hoje, o nosso planeta está no limite. Não há mais necessidade disso. Aliás, pela forma como o nosso planeta está a ir, provavelmente, no próximo século, seremos menos habitantes na Terra. O nosso planeta está a passar por regeneração. E muitos dos que habitam atualmente o nosso planeta não têm vibração para continuar cá. Então, com o acontecimento de várias catástrofes que poderão estar por chegar, nós vamos sofrer.
e vamos partir deste mundo. Por isso é bom que nós tenhamos convictos em nós o sentimento do bem e contrariar toda e qualquer espécie de pensamento que nos surja para fazermos qualquer tipo de mal. E não só. O adultério leva-nos para outras ondas. O adultério não é só entre o homem e a mulher. Eu, quando reencarno, eu prometo a Deus que vou me esforçar para combater o mal em mim. Mas chego cá e a sensação que esse mal me dá, as sensações boas que esse mal me dá, eu perco-me. E eu estou a enganar Deus. Sempre que eu cometo mal a alguém, eu estou a enganar Deus. Então o adultério pode ser extensível para todo e qualquer erro que nós cometamos, seja com quem for. E primeiramente, nós estamos a cometer erro com Deus. Quando o homem e a mulher se unem, prometem-se a respeitar um ao outro. Deve ser esse o sentimento. Quando não se respeitam, eu não estou a respeitar só a minha esposa, mas eu estou a desrespeitar primeiramente a mim mesmo, porque eu prometi respeitá-la e não o estou a praticar. Então o adultério é muito mais profundo do que o ato em si. Passa-se no nosso pensamento. Depois ele diz-nos: aconselho ao grande legislador, não furtarás. Digo-vos, contudo, não se deve roubar não somente objetos valiosos e valores em dinheiro, mas também não nos cabe furtar o tempo do Senhor, nem distrair os minutos dos servos aplicados às suas obras. Chama-nos a atenção Jesus para que nós tomemos a atenção do tempo que roubamos às outras pessoas. Para que nos associemos a quem quer que construa o bem, a fazer o bem. O bem que a minha esposa faz dá-me algum mérito? Não dá. O bem que eu faço é que me dá mérito a mim. Então eu só adquiro mérito se eu fizer bem com ela. E isso é sim com todos nós. Será que nós podemos passar os nossos méritos para os nossos filhos? Como herança? A única forma de fazer isso é dar exemplo. Os méritos são de cada um de nós. Por isso, dando o exemplo aos nossos filhos, nós indicamos o caminho para onde eles seguir. Adquirirem os seus próprios méritos. Consta na velha aliança: não dirás falso testemunho contra o teu próximo, e declaro-vos, porém, que é imprescindível guardar a boa vontade e amor no coração, irradiando-os em pensamento. Esse é o sentimento maior que todos nós ainda estamos a rebuscar dentro do nosso coração. Os conhecimentos. Jesus trouxe-nos o sentimento, como eu falei ao princípio. O Espiritismo veio aclarar esse sentimento. Após Jesus ter vindo à Terra ele deixou o seu rastro de luz luminoso. Mas o ser humano, durante séculos e séculos, nós, lá atrás, não estávamos preparados nem sequer para compreendermos o que Jesus falou. Então o que é que nós fizemos? Agarrámo-nos à letra. Enquanto que Jesus espera que nós nos agarremos ao espírito da letra. Busquemos naquilo que Ele nos diz a compreensão sentimental que Ele transportava. E então nós, agarrando-nos à letra, fizemos muitas asneiras por estes séculos de fora. Mas hoje estamos aqui. Não importa o que nós fizemos para trás. Importa o que nós vamos fazer para a frente. É bom que deixemos que os conhecimentos que adquirimos passem para o nosso coração. Porque só assim ficam envolvidos pelo sentimento. O coronário, o chakra coronário, está ligado à espiritualidade. O frontal toma conta.
Mas aqui no cardíaco é que o sentimento se gera. E muitas das vezes nós não deixamos passar o conhecimento daqui para aqui. Então fica só aqui. Sabem o que é que acontece? Um dia desencarnamos e encontramos-nos com quem? Com um homem velho que construímos durante a vida. À procura de luz. À procura de auxílio. Eu acho que fiz aqui as neiras. Assinala a revelação antiga. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem desejarás a sua mulher, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento. Eu, porém, vos afianço que nos compete a obrigação de procurar a luz, o bem e felicidade, trabalhando sem desânimo e servindo a todos sem descanso, inacessíveis à paçonha do ódio, da inveja, do ciúme, do despeito e da discórdia, portadoras que são do veneno e treva para o espírito. O que é que vocês acham que nos torna diferentes? Os nossos defeitos. Os nossos defeitos tornam-nos todos diferentes. E os nossos defeitos estão envolvidos pelo nosso interesse. E enquanto nós vivermos cheios de nós mesmos, sabem quem é que não entra em nós? Ou diferente. Não sai de dentro de nós. Porque todos nós carregamos a luz de Deus em nós. Nós somos descendentes de Deus. Então nós somos uma pequenina foco de luz que um dia partiu de Deus à procura de conhecimento e regressar a Deus. Só que entre o caminho nós enchemos-nos de nós mesmos, carregamos-nos de egoísmo e de orgulho e fechamos o Deus que habita em nós. A dor e o sofrimento no nosso planeta faz com que, pouco a pouco, nós vamos lapidando esse egoísmo e esse orgulho. E, pouco a pouco, essa luz do Deus que cada um de nós carrega vai se acendendo em nós. Hoje, atualmente, a humanidade ainda tem muita necessidade de ser amada. Mas quando esse Deus brotar de dentro de si, já não precisa mais, porque vive com amor. Jesus não precisava de ser amado, porque carregava com ele Deus. Tantos e tantos irmãos que vieram à Terra e deixaram o seu rastro luminoso, dedicando as suas existências a Deus e à espiritualidade maior. E se eu vos disser que eles não fizeram isso? E eles dedicaram-se a nós. Porque eles já traziam Deus consigo. Então as suas vidas foram dedicadas a nós. A vida de Jesus foi dedicada a nós. Porque o que deixou, o Evangelho nos relata, são as suas vivências. Francisco de Assis dedicou a sua vida a nós. A Igreja, àquela altura, vivia sob o poder do homem egoísta. Maltratava, matava, torturava. Francisco de Assis nasceu com a missão de despertar a Igreja para Deus, para os verdadeiros valores, para o verdadeiro amor. É bom que nós deixemos que Jesus desperte em todos nós. Nas nossas dificuldades, antes de nós tomarmos qualquer decisão, perguntemos a nós próprios, se fosse Jesus, o que é que fazia? Antes as alegrias que possam surgir nas nossas vidas, tomemos em conta como é que Jesus se sentiria, que repartia essa alegria. Perante o outro,
tomemos em conta tudo aquilo que eu faça ao outro, bem devolvido para mim. Então o sentimento de vingança já não deve prevalecer nos corações dos seres. Devemos lutar contra qualquer tipo de pensamento. Devemos simplesmente olhar com a compreensão de um pai que olha para um filho, que sabe que o filho está a fazer asneiras, porque é essa a fase da vida dele. E vivemos num mundo onde pessoas adultas ainda fazem muitas asneiras. Mas o olhar deve ser o mesmo. O olhar de compreensão e de amor. Não devemos nos esquecer que Deus está a tomar conta. Que Jesus vai no leme. E que nada acontece no nosso planeta sem que Deus o permita. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. É bom que nós guardemos isto connosco, porque todo o mal que nós façamos, seja a quem for, é um mal que estamos a fazer a nós mesmos. E aquele que recebe o mal, como é que fica? Ninguém recebe o mal sem merecer. Todos nós vivemos já várias existências. E hoje sofremos consequências dessas mesmas existências. Então eu estou colocado num lugar onde eu posso dar provas a Deus que sou um ser diferente. Que perante as dificuldades que eu criei, eu não guardo mágoa, eu não guardo sombra em mim. E olho para o outro como um ser que precisa de ajuda. E era o que eu trazia para hoje. Não vos vou amassar mais. Espero que tenha dado motivos para reflexão. Tem alguma pergunta dentro do assunto? Hoje, nós já passamos uma porrada de séculos depois que Jesus partiu. E ainda estamos a tentar compreender o que é que Jesus nos deixou. Sabem quando é que nós vamos compreender? Quando nós conseguirmos ler as suas mensagens e não tivermos interesse algum próprio. Porque nós fizemos da religião aquilo que o nosso interesse mandava. É bom que nós nos coloquemos na vida a trabalhar com Deus. E trabalhar com Deus é colocar amor nas palavras, nos pensamentos, no trabalho. Encontrarmos paz dentro de nós. Para que essa paz possa ser transmitida a todos os seres que nos rodeiam. E olhem que são muitos. Às vezes pensamos que estamos sozinhos e temos uma porrada de irmãos à nossa volta. Um pensamento de luz puxa os irmãos que nos amam para a nossa beira. Um pensamento de sombra puxa os que nos odeiam. Mas quem escolhe somos nós.